Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá! Como fazemos todos os anos, em janeiro, realizamos a nossa tradicional retrospectiva do Papo Literário. E mesmo 2020 tendo sido um ano bem difícil com a pandemia da Covid-19, vamos comprovar como o ano passado foi produtivo para as letras. Ao todo, serão 3 edições especiais mostrando os melhores momentos do programa. Iniciamos esse primeiro programa da série de retrospectivas com trechos de algumas das melhores reportagens do Papo Literário de 2020. Tem homenagem à poeta, crianças leitoras, academia cultural, livro de contos, livro infantil e até literatura russa. Quem nunca se emocionou com os clássicos da literatura russa? E essas obras também estão sendo contadas agora por meio de animações. Alguns escritores selecionados ainda não são tão populares no Brasil, como, por exemplo, Kanichkovsky. O Kanichkovsky já faleceu, era um dos maiores autores infantis do século XX para as crianças. Inclusive esse livro que foi traduzido pela primeira vez para o português para a mostra da animação russa. A curadora da mostra, Maria Evragova, foi uma das tradutoras do livro Taracão Bigodudo. Foi muito prazeroso, não foi difícil, eu já tive trabalhos mais difíceis. É uma barata que vem numa comunidade dos animais e uma pequena barata assusta todo mundo e todo mundo fica com medo. E é uma forma alegórica de mostrar como a gente de vez em quando tem medo de algumas coisas pequenas, mas que parecem enormes. E um pequeno pardal salva toda a comunidade comendo a barata no final. E um dos objetivos dessa mostra tem sido divulgar a literatura russa pelo Brasil. Maria Ivanovna, куда же? Os livros são essa porta para um mundo de possibilidades. E agora, com a entrega das obras pelo projeto Baú de Leituras, muitas outras pessoas vão poder ter essa mesma experiência. Os mais de 1.600 livros entregues hoje ajudarão também os jovens que estão no Centro de Semi-Liberdade, Mártir Francisca. A gente usa a leitura para transformar as mentes das pessoas, transformar o comportamento, logicamente, em sequência, transformar as vidas, né? O projeto Baú de Leituras existe há 15 anos e em 2020 iniciou seus trabalhos ainda no mês de janeiro. De lá para cá, percorreu vários bairros e até outros municípios cearenses. Durante a pandemia, a gente teve que suspender. Ficamos com um acervo para poder ser entregue hoje, esses 4 baús. A gente fez atividades somente online. Para a garotada que estava em casa. A gente vai falar sobre a taxa dos livros, ou seja, 12% que eles estão querendo aumentar o valor dos livros. Ao invés de aumentar a sua taxa de 12% em todos os livros do Brasil inteiro, fizesse era diminuir essa taxa de 12%, para que pudesse aumentar a leitura no Brasil inteiro. Com certeza, surpreende assistir a essas 3 meninas falando com tanta desenvoltura sobre um assunto mais sério como o projeto da taxa dos livros no Brasil. Maria Clara, Vitória e Marina hoje têm seu próprio canal nas redes sociais, o canal Maclavi. Desta forma, elas falam um pouco de tudo, principalmente de literatura. Oi, gente, aqui é a Maria Clara, do Leituras Maclavi, e eu tô aqui indo falar de outra coleção de livros, que é o meu xodozinho, que é a coleção de livros da Seleção. A mãe delas, a advogada e master coach Aurineide Monteiro, que também tem canal no YouTube e no Instagram, passou a ser a empresária das filhas. Francisco de Assis Costa Cavalcante é um cearense conhecido pelo trabalho que vem realizando à frente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza desde 2018. Mas, além de coordenar a CDL, ele também é advogado e escritor.
Um dos seus livros mais recentes foi Gonzagão no Céu e Outras Histórias. Eu fazia minhas petições à noite, então eu vi que eu precisava continuar escrevendo. Aí comecei fazendo, como eu gostava muito do direito criminal, comecei a escrever, assim, a mãe que matou o filho, tudo mais. Aí mandava um juridiquês muito carregado, de 7, 8 laudas, mandava para os amigos, resposta 0. Ninguém se manifestava sobre isso. Aí depois, então, reescrevi o Bicho da Água Verde, né? O Bicho da Água Verde ocorreu aqui lá pela década de 70, 80, e aí dei uma nova paginação a ele e pus um pouco de humor. E fiz curto, né, de 1 lauda e meia. E mandei para os amigos, aí teve uma resposta boa. Então o caminho é esse. E aí fiz contos já nesse sentido, né, criando os personagens, como a Zobaida, Eclipse. A escritora Tatiana Sátiro percebeu que explicar a chegada de um bebê para o filho continua sendo complicado para os pais. Fazia atendimento psicopedagógico e algumas crianças nessa faixa etária de 5, 6 anos chegavam dizendo que ia ganhar um irmão e que ia ver em que loja ia comprar. Aí outro disse que vinha da cegonha. Nossa, gente, no pleno século XXI ainda continua tendo isso. Aí eu resolvi contar uma história para os próprios pais, porque eu via que os pais tinham receio de conversar com os filhos de onde é que saíam os bebês. E aí teve uma pessoa que disse que isso aí daria um livro. No livro, o garoto Guto busca a resposta sobre como seu irmãozinho vai chegar. Ele foi primeiro perguntar ao avô, porque o avô, por ser mais experiente, né? O avô ia dizer de onde é que vinham os bebês. Aí o avô disse que era da cegonha. Então ele ficou super satisfeito que era cegonha e pronto, meu irmão vai chegar e é uma cegonha que vem deixar. Só que aí aparece uma outra criança, que é irmã de uma amiga dele, que dá risadas e tudo e diz na inocência dela que não é da cegonha, e sim de um repolho. E aí surge todo o contexto da história que você lendo, você acha uma delícia saborear, né? A inocência dele de abrir a geladeira, ver o repolho e dizer que é irmão dele. Quem nunca andou pelas ruas do centro da cidade e topou com a icônica figura de Mário Gomes, ou é muito jovem ou nunca foi adepto das andanças pelo bairro, que por muitos anos serviu de morada da conhecida figura, que já era praticamente símbolo da Praça do Ferreira. Conhecido como poeta descomunal, Mário morreu em 2014, aos 67 anos. Assis é escultor e aos 14 anos começou a arriscar seus primeiros traçados na modelagem. Com o tempo, seu olhar foi se firmando nas figuras humanas nordestinas, que passou a retratá-las em suas obras. Foi assim que, numa tarde, ao observar o movimento na Praça do Ferreira, que ele avistou pela primeira vez o poeta Mário Gomes. A escultura ganhou o nome de drama humano após Assis conhecer melhor a história do poeta fortalezense, que, para muito além da esquizofrenia, tinha nas ruas da cidade seu grito de liberdade. Ele foi uma pessoa que escolheu um caminho que ele queria, ele tinha consciência do que ele queria e seguiu a vida inteira vivendo o que ele queria e pagou o preço necessário, né? O que, por um lado, muitos chamam de loucura, eu vejo também com olhos de admiração. Agora, exposta no ateliê de Assis em meio a outras esculturas, Mário ganha mais uma extensão de si. Mais do que nunca, a cultura hoje precisa de apoio no Brasil. Por isso são tão importantes entidades como a ACLAP, Academia de Ciências, Letras e Artes de Pindoretama. O professor Zé Carlos, professor universitário, professor do curso de Letras, ele sempre teve essa vontade de criar essa academia no seu torrão natal, no município de Pindoretama. Nós temos pouco mais de 20 mil habitantes, então ficava inviável criar uma academia simplesmente de letras. Daí nasceu a ideia de criar uma academia que pudesse abranger várias áreas do conhecimento, né? Nós temos o mestre de mamulengo, nós temos professores, nós temos poetas, até pintores. E a ACLAP também incentiva um tipo de literatura muito popular no Nordeste, a literatura de cordel. ACLAP e Papo Literário, Cultura e Diversidade. Feliz é aquele que propaga
a cultura, o conhecimento, quem lê sempre divaga nas asas do pensamento. Seja nas ondas da poesia ou na prosa do dia a dia, conhecer é necessário. E a CLAP, humildemente, a TVC se faz presente aqui no Papo Literário. Após o intervalo, tem os trechos de algumas das melhores entrevistas do Papo Literário. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.